Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Como Decorar Minha Casa. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o espaço limitado da cozinha. Eu vou dar dicas para você otimizar o seu espaço. Bom, eu quero falar sobre isso porque hoje as cozinhas têm ficado cada vez menores e muitas vezes elas são abertas, que não é um problema, é bem bacana, eu particularmente não vivo sem, só que ela perde um pouco o espaço de armário que às vezes aquela parede te daria. Cada vez mais a gente tem equipamento na cozinha e isso faz com que a gente perca espaço de armário. E a gente tem muita coisa na cozinha, né, gente? Não tem jeito. No mínimo você vai ter prato, copo, talher, panela. Tem que ter coisas. E essas coisas, elas nem sempre são empilháveis. Elas nem sempre são fáceis de guardar. Então, eu quero dar algumas dicas para você poder aproveitar o máximo desse espaço e eu espero que vocês gostem. A primeira dica, simples, fácil, rápido, vamos organizar, gente. Trate a cozinha com organização. Nas gavetas, use divisória, usa caixinha como divisória, não precisa ser nenhuma espetacular, mas é importante que a gente tenha as coisas organizadas e à mão. E além de manter as coisas organizadinhas, existem vários objetos, várias coisas que a gente pode usar que facilitam muito a organização e faz com que caiba mais coisas. Uma dessas coisas que eu adoro são aquelas mini prateleirinhas que a gente coloca dentro da prateleira. O que acontece é que muitas vezes a prateleira tem uma altura que a gente possa pegar o que está no fundo, porém a gente acaba perdendo um espaço ali. Então a gente usa essa prateleirinha, consegue usar ali 2 lances e a gente reaproveitar muito melhor aquela prateleira. E a gente consegue colocar às vezes o dobro de coisas ou naquele espaço, tá? Então essa é uma das coisas de decoração que vale a pena, que é legal ter. Outra coisa é os potinhos, né? Quando você abre alguma coisa, não deixa no saco. O saco não é muito fácil de a gente guardar, de colocar, mas os potinhos são. Então compre vários potinhos, coloca as coisas empilhadinhas direitinho, além de dar um aspecto muito mais bonito. Isso vai fazer com que você consiga guardar muito mais coisa. Outra coisa, e a dica número 2, abuse, se puder, dos espaços que a casa tem. É bom a gente ter uma bancada livre pra gente trabalhar, mas você pode deixar à mão coisas que você poderia pôr na gaveta ou no armário, mas que você usa muito no dia a dia, tipo o saleiro, o pimenteiro, faca, os outros temperos que estão aqui, algumas coisas que fiquem meio que à mão, e que seja fácil de usar e que não atrapalhe tanto, não seja tão grande a ponto de atrapalhar a parte de trabalho, né, da cozinha. Então você consegue trabalhar, você tem esse espaço para você cortar, picar e etc. Mas você também tem as coisas que você precisa à mão e isso vai tirar coisas da gaveta e do armário. Em tirar coisas da gaveta e do armário, eu vou para a dica 3 e talvez essa seja a dica que as pessoas menos pensem e a maior dica. Gente, não é porque é de cozinha que tem que ficar dentro da cozinha. Use a sala de jantar, que normalmente tem, né, uma sala, um espaço para ter a mesa, como apoio de cozinha, para talheres de servir, para louça de servir, prato, copo, copo de vinho, todas essas coisas podem ir para lá, tá? E isso te livra muito espaço na cozinha. Mas eu tenho muito pouco espaço lá, cabe uma mesinha. Bom, qualquer móvelzinho com uns 30 de largura já seria o suficiente. Talvez não caiba os pratos, mas cabe todo o resto, então você consegue pôr lá. Agora, se nem isso você consegue usar, pensa em colocar em cima algum armário, uma cristaleira com porta de vidro mais delicada, ou se você for adepto à prateleira, algum tipo de prateleira, e aí você usa esse espaço extra. E você tira essas coisas de dentro da cozinha, isso livra muito espaço, porque ocupa muito espaço. Já que eu falei de repente usar armário em cima na sala, a gente tem que usar também e abusar dos painéis, das coisas que são muito fininhas e que dá para guardar muita coisa.
normalmente vai ter uma parede, vai ter um espaço que às vezes você não consegue pôr um armário porque não tem passagem, você não consegue caminhar por ali, porém dá para você pôr, por exemplo, um painel de madeira, daqueles de oficina todo furadinhos, e ali você consegue, por exemplo, pendurar xícaras, pendurar algumas colheres, poderia até usar aquele bastãozinho de pendurar aqui para pendurar as colheres de trabalho, ou até aquelas prateleiras de livro mais fininhas, ou de tempero, né? Mais fininhas, você consegue colocar livro, você consegue colocar prato, você consegue colocar outras coisas ali e você tira de dentro do armário. Então, sempre que você conseguir desocupar os seus armários com as coisas que são bonitas e visíveis, faça, porque isso vai decorar e vai deixar o espaço de organização muito melhor, muito mais fácil, vai otimizar muito a sua cozinha. A dica, gente, número 5, é para quem tá casando agora, para quem tá ganhando presente ou para quem tá começando na casa nova e acha que precisa de muita coisa, tá? Normalmente as lojas te dão, se você ganhou de presente, as lojas te dão 1 ano para você poder pegar. Não se atire em tudo que você acha que você precisa, porque eu te garanto que você não vai precisar de 1/3 do que você acha que você precisa. Digo isso por experiência própria. A gente vai lá e ganha um aparelho de fundir super completo, você acha que você vai usar muito, você usa 2 vezes em 10 anos. Você vai lá e você ganha um negócio de fazer pão, aí você quer porque quer, mas aí você não usa. Aí você vai lá e ganha uma panela, sei lá o que, enfim. Muitas vezes a gente acha que é legal, a gente vê os outros terem, às vezes mostram no Instagram, sei lá, você fica super tentada a se jogar nisso e comprar, ou pegar isso de presente da lista. O que eu vou te falar? Se muda com o mínimo que você precisa e vai comprando conforme necessidade, porque você vai perceber que tem coisas que você achou que eram necessárias e você viveu sem problema nenhum. E você vai perceber que tem coisas que você nem imaginava que fossem necessárias e que elas vão aparecer ali com uma certa necessidade na sua vida, tá? Então, compra os pratos, os talheres, as coisas assim que você vai precisar, a batedeira, seja lá o que for que você acha que é necessário num primeiro momento, mas num segundo momento, gente, deixa pra você ir pegando o que você precisa com o tempo. Tá? Vai juntando dinheiro para comprar uma coisa que possa ser mais cara, ou às vezes você pega muita coisa pequena, e aí eu vou entrar até na dica 6, né, que é a próxima, que às vezes a gente pega muita coisa pequena e solta, e isso ocupa mais espaço. Hoje em dia nós temos uns robôs de cozinha que já vem assim, já dá pra gente colocar muita coisa junta, né, já dá, é a batedeira que é o processador, que é o liquidificador, que é o não sei o que é o não sei o que lá, e eles costumam ser sim mais caros, mas quando o apartamento é muito pequeno, pode ser que eles te ajudem muito com o espaço. Porque em vez de você só ter várias máquinas, você vai ter uma máquina e vários copos, né? Então isso vai facilitar a sua vida, você vai ter que guardar menos coisa. E aí, se você precisar de tudo isso, porque às vezes nem precisa, tá bem? Você já vai ter à mão. Essa dica que eu vou dar agora, que é a número 7, ela tem muito a ver com a outra dica que eu dei sobre aproveitar os espaços que parecem que não cabem em nenhum armário para você usar prateleiras finas ou painéis ou coisas assim que você possam adicionar ali coisas. Na verdade, tem a ver com o escorredor de prato nesse caso, tá? Cuidado quando você vai pegar o escorredor de prato. Pega um que seja adequado ao tamanho, à sua necessidade, porque talvez você tenha máquina de lavar, por exemplo, em casa e você não use tanto um escorredor de pratos. Ou talvez não, talvez você não tenha e você vai precisar de um espaço para, né, poder lavar e etc. Então, quando você pensa no escorredor, se ele for muito grande, ele vai ocupar muito espaço na sua bancada, mas se ele for muito pequeno, ele pode não ser necessário. Mas muitas vezes, em cima da pia, tem uma parede que dá para você ou pendurar o escorredor, que daí também ele já vai escorrendo ali na área molhada, já cai dentro da pia, tá tudo bem. Ou eu vejo isso muito nos sites da China, aquele escorredor que ele fica apoiado na lateral da pia. Então ele passa por cima da pia, mas ele tem pés e ele fica apoiado na lateral. Ele não fica em cima da bancada. Ele aproveita muito o espaço, gente. Isso ajuda demais a gente tirar o espaço, principalmente o espaço de bancada, que muitas vezes é muito pequeno. E aí você usa o espaço da bancada para você colocar os seus temperos, suas coisas e tirar as coisas de dentro do armário, tá? A dica número 8 é a seguinte, tá? Se você vai montar a sua cozinha do zero,
Se você já assistiu a live que eu falei da marcenaria, você sabe que marcenaria, normalmente porta de armário comum, é mais barato do que ter gaveta. Porém, gente, gaveta faz com que a gente consiga guardar muito mais coisa. Tá? Justamente porque elas conseguem ter, onde você tem uma prateleira, às vezes você consegue ter 3 gavetas. E dá pra você colocar qualquer coisa em gaveta. A gente tem às vezes mania de colocar algumas coisas e colocar outras em prateleira. Só que dá pra você guardar prato, dá pra você guardar talher também, óbvio, mas dá pra você guardar xícara, dá pra você guardar potinho, dá pra você guardar os paninhos e etc. Ali. Tá? Já que eu falei de paninho, essa dica nem tava, mas eu vou falar sobre isso agora pra gente finalizar esse vídeo, que é o que acontece aqui em casa e eu acabei de me lembrar. Quando a gente tem, às vezes, jogo americano, toalha de mesa, essas coisas, às vezes eles são até meio grandes, é difícil a gente guardar em algum lugar, né? E, no caso, eu guardo no home theater, porque o meu home theater ele fica muito perto da minha sala de jantar e tem um gavetão bem grande e normalmente eu não uso pra nada aquele gavetão, porque eu não preciso muito daquela gaveta pra aquela área, digamos assim, né? Então eu uso pra colocar esses tipos de coisa. Então entra naquela dica de sair um pouco da cozinha e tirar da cozinha o que não é necessário dentro da cozinha. Bom, eu acho que com essas diquinhas a gente já consegue aí trabalhar e organizar essa cozinha e ter o que você precisa dentro dela para o seu dia a dia, para não ficar apertado, para não ficar desconfortável. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, ou se você quiser alguma ideia de um próximo vídeo ou qualquer coisa, deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar responder as suas dúvidas, tá bom?